fosse essa coragem sua, se não fosse essa determinação, como você acha que você estaria hoje? Eu teria definhado. Porque você tem que encarar a doença, você tem que encarar, como nesse caso, eu tinha que deixar um sonho de maternidade em silêncio, porque eu tinha que cuidar de uma doença que estava gritando. E aí tem toda uma cobrança social de qual é o tempo para ser mãe, qual é o tempo para ter um filho. E eu precisava não me deixar abater por aquela cobrança cultural, não no sentido que eu tivesse que reagir a ela, mas ela está impregnada na minha história, na minha vida, na minha pele, né? Então eu consegui engravidar uma vez e perdi. E eu descobri que eu perdi fazendo o primeiro ultrassom de gravidez e o médico era daquele bem assim, direto, seco e sem escolher palavras, que falou, não, só estou vendo o saco gestacional aqui, não vejo mais um embrião não. Eu falei para ele, dá para tentar pelo menos falar de outra forma, porque eu já fiz 25 ultrassons desse estilo para a doença, é meu primeiro de gravidez. Né? E aí eu tive que voltar para casa e a médica disse assim, se dá uma semana entende que foi. Né? E eu falava, tudo bem, foi, mas eu vou viver o que eu tive. Né? E aquilo foi bom porque eu disse um pouco antes, né, quando o médico disse que a chance de engravidar era 1%, para mim foi a determinação de que o ser humano não é exato, ele não é porcentagem. Então, ele é 1%, isso é 10%, você tem 3 anos de vida, você sofrerá com isso a vida toda. A gente precisa rever a nossa maneira de lidar com a saúde, de lidar com o corpo. Eu brinco assim, eu rasurei o vestibular de medicina porque eu não queria ser médica, eu queria ser educadora. E a família queria que eu fosse médica. Aí eu falei, eu rasurei o vestibular de medicina e me tornei uma paciente estudiosa, né? Porque eu acho que a educação tem a possibilidade de ensinar as pessoas a cuidarem de si mesmas. Se eu não soubesse o lugar do meu corpo, por exemplo, eu fiz 2 cirurgias de endometriose, uma em 2010 e outra em 2012. Fiz um dos maiores centros de endometriose no Brasil, fiz um exame caro. Então eu tinha toda a estrutura tecnológica para poder dizer como é que estava a aderência no meu organismo antes da cirurgia. E aí parecia que o útero estava colado no intestino, tinha uma parte lá da trompa, mas eu falava assim, eu tenho dor no rim. Eu tenho dor no rim, eu quero que a hora que você abrir a minha barriga você olhe o meu rim, porque eu tenho certeza, eu sinto calor nessa região. E aí o médico, quando eu acordei da cirurgia, falou assim, você estava certo. Seu ureter estava inteiro colado de endometriose, mas a gente não viu isso no exame. Aí o médico do exame chegou e falou assim, eu peço desculpas, eu achei que você estava exagerando na dor no exame. E você sabia o que você estava sentindo. Então, se a gente tiver... Anatomia não é só para quem trabalha com a área da saúde, nutrição não é só para quem trabalha com a área da saúde. A gente precisa ensinar as pessoas a lerem e escreverem? Precisamos. Arte, música, precisamos, mas a gente é corpo. A gente não tem outro jeito de existir sem não ser no corpo. Então eu preciso saber o que eu sinto, o que se passa, como funciona. Preciso entender que dor nunca é normal, não é para eu tomar um remédio, deitar na cama e botar uma bolsa a terra, porque é para investigar. O problema não é ter a doença, eu já disse isso algumas vezes para algumas pessoas e falo isso para as mulheres do projeto. O problema é a doença estar instaurada em você e você demorar para descobrir. Então a gente tem muito medo, né? A gente às vezes adia um exame, a gente não tem coragem de falar, mas e se eu tiver com uma doença pior do que essa? Né? Mas a coragem para o enfrentamento, a determinação para buscar soluções, ela permite com que você tenha vida.